noite, irmãos, sejam bem-vindos. Hoje é dia de palestra, e dia de palestra é um momento da vida do templo, do Cruzeiro da Luz, em compartilhar o conhecimento entre todos nós. Então a gente estuda um pouquinho mais, aí a gente compartilha com todos nós e a gente aprende junto. E hoje o título ele é chamativo porque faz parte muitas vezes do nosso cotidiano. Quando encontramos dificuldades ou quando a gente se encontra numa situação difícil, acabamos soltando essa frase ou então pensando: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E dentro dessa dinâmica, isso vem a calhar diante do que a gente normalmente fala muito e faz pouco, que é a prece, a oração. Até porque nós muitas vezes temos ideias de que uma prece ou uma oração, ela segue uma fórmula. E quando acontece isso, parece que a gente sente preguiça. Fórmula? O que é isso? Então, a primeira coisa, quando eu vi esse título, foi procurar o que é prece e oração para o mundo. Quando eu falo mundo, eu falo de uma coisa cotidiana que a gente normalmente recorre, que é a internet. Ou mesmo os livros que a gente encontra dicionários, né? Wikipédia, dicionário informal, o significa dicionário português. E a gente começa a procurar por ali para saber o que todo mundo diz, o que as pessoas dizem sobre oração, reza. Eu achei muito interessante que, enquanto a amiga está mexendo ali, eu vou lembrando, que encontrei uma definição de oração muito simplista. Suplicar, implorar, pedir humildemente. Mas não tinha quem, só falava isso. Terminava dizendo, é um ato religioso. Quando a gente pega isso, quando a gente lê isso, a gente fala, suplicar a quem? Pedir a quem? Rogar para quem? Então a gente vê que muitas vezes essas definições que a gente procura pelo mundo são muitas das vezes incompletas. E se a gente fica só nisso, a gente acaba esquecendo desse contato que a própria definição diz religiosa. Um contato religioso que dentro da palavra, da expressão religioso, significa religar a Deus. Mas para os mais distraídos ficaria só na religião, sem um aprofundamento. Então, do significado da prece para o mundo, quando vamos para o mundo, vimos isso nos dicionários, na internet, Wikipédia, o que for, e aí a gente agora recorre quando a gente está dentro de um tempo. E para explicar a oração sobre o significado no plano da espiritualidade, da religiosidade, que é algo mais profundo, nós vamos considerar primeiro, nessa explicação, dentro de um templo umbandista espiritualista cristão, que aqui partamos da crença em Deus. Partamos da crença em Jesus Cristo, para explicar o entendimento da prece. E aí, vemos o seguinte: ao mesmo tempo que temos essa palavra, essa expressão, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, eu também vejo em para-choques, na placa do Fusca que normalmente pega, que passa pelas ruas, hora que melhora. Aí a gente fica assim, afinal de contas, aparece assombração ou melhora? E quando a gente vê essa aparente contradição, a gente olha e
faz lembrar a nossa infância, quando éramos adolescentes, quando mais jovens, e no momento de dificuldade, nós recorríamos às nossas avós, às nossas mães, para que orássemos pela gente. E mesmo que a gente não pedisse, aquele que sentia afeto a cada um de nós, olhava para a gente e falava assim: fica tranquilo, eu vou rezar por você. Com fé em Deus, dará tudo certo. Aí eu coloquei a imagem de sempre tem alguém orando pela gente, alguém que nos ama. Sempre é a gente lembrando disso. Tem alguém que lembra da gente. Aí eu vi essas imagens, nessas imagens do terço, da oração. Não pude deixar de lembrar das rezadeiras. Vocês lembram das rezadeiras? Elas existiam muitas e muitas no interior, ainda existem, só que nós não comentamos mais. As rezadeiras ou benzedeiras, aí eu coloquei até dentro das imagens que eu vi, eu achei muito bacana essa senhora, cheia de imagens de santos. Elas faziam as orações e as rezas para aquelas crianças que estavam com quebranto, mal olhado, para as plantações em que estavam com pragas. As pessoas buscavam essas mulheres, essas rezadeiras. Mas com o tempo, isso foi sendo esquecido. Com o cotidiano, isso foi sendo esquecido. E aí, para o cristão, se faz necessário compreender nesse templo budista, nesse templo bandista, se faz necessário compreender por quem nós fomos criados. Quem é o nosso Criador? Viemos da onde? O nosso Criador, Ele nos fez como meros bibelôs, como um experimento que talvez nós humanos fizéssemos no laboratório. O que existe por trás dessa criação? O que existe por trás de Deus, que conforme Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos explica que é a inteligência suprema, a causa primária de tudo. E depois ele fala dos espíritos, que somos nós, encarnados, mas somos espíritos, que é a individualização dessa inteligência. Mas por que nos criou? Qual foi o motivo disso? Então, ao buscarmos, ao pensarmos, ao sentirmos, vimos que essa força criadora é amor. É uma força criadora amorosa. E por ser uma força criadora amorosa, naturalmente, Ele nos concedeu o dom da inteligência. Por isso que, alguns minutos atrás, eu coloquei que nós, espíritos, somos a individualização do princípio inteligente. Não como princípio início, mas como princípio, como vida. Como algo que dirige, que preside. E Deus, na sua inteligência suprema, nos concedeu o dom da inteligência. No dom da inteligência, que nós todos temos, que é a capacidade de pensar, ela direciona, ela estimula a nossa vontade, exercer a vontade naquele caminho ou neste caminho. Então a vontade, ela será exercida de acordo com nossas escolhas, e tocamos no assunto do livre-arbítrio. Então veja que nesse amor fomos criados, e nessa criação nós, seres criados, somos dotados de inteligência, semelhantes a Ele, não iguais, porque senão nos tornaríamos Deus, e sabemos que só há um Deus.
Mas nesse amor fomos dotados dessa inteligência. E com essa inteligência vamos ter a vontade e escolher o caminho que queremos, inclusive orar. Como é que nessa relação, que naturalmente se estabelece quando há amor, Deus quando criou tinha amor, nós seres amados por Ele, estabelecemos uma relação com Ele. O amor naturalmente, ele é recíproco. Ele estabelece a reciprocidade. Ele estabelece uma relação. Então nós seres criados, teremos uma relação nossa com o nosso Criador. Relação esta que inclusive sentimos no nosso cotidiano. Como assim, Maria? Cotidiano? Sim, no nosso cotidiano. Quando nós vemos uma pessoa feliz, ou nos sentimos felizes nas emoções positivas, quando nós temos dúvida, questionamos, perplexos, o que está acontecendo à nossa volta. E quando a gente olha e não compreende o que está acontecendo à nossa volta, inclusive conosco, nós questionamos e perguntamos, onde está a resposta? A pergunta não é só nossa, como indivíduo, é a pergunta nossa em relação à sociedade que vivemos. E não é só nossa a pergunta, é de todos nós. Eu não tenho esse privilégio de só eu perguntar, porque a capacidade de pensar não me pertence. Pertence ao Senhor, à irmã, ao irmão, a todos nós. Na medida que nós, na vida de relação, daquilo que nós estamos, nós também perguntamos por que sentimos tristeza, por que de repente sentimos um vazio que surge quando normalmente menos esperamos. Uma alegria que muitas vezes também surge, a gente não sabe e de repente desaparece. É como se a gente quisesse agarrar essa alegria, quisesse ficar com ela, mas ela vai. Quando a gente começa a brigar, vocês já viram na situação de vida de vocês, o cotidiano, quando do nada vem uma briga. O que é isso? E de repente, dentro dessa confusão, que até então não lhe pertencia, te envolvem. O que é isso? A capacidade de pensar e o dom da inteligência nos proporciona perguntar. Nos proporciona sentir essas emoções. Quando nós estamos num relacionamento de casal, quando nós brigamos com o outro e de repente a briga surge assim, a confusão se instala para os nossos olhos distraídos, de repente. E aquele momento que estava sendo muito bacana se transforma numa grande confusão. Em determinado momento, vendo tudo isso, sentindo todas essas emoções positivas e negativas, a gente para quietinho e pergunta: de onde vem isso? O que causa tudo isso? Se você perguntar a você, irmã, você vai saber responder de onde vem isso? Você vai saber, irmã, de onde vem essa confusão que de repente estava em paz? De onde vem esse sentimento de raiva? Até o momento que nós nos perguntamos a causa dessas confusões, até o momento que perguntamos no momento de reflexão, qual o sentido da nossa vida? Por que existimos? Às vezes nos sentimos muito inúteis. Às vezes nos sentimos muito incompetentes. E a gente se pergunta: para que eu sirvo? E no ápice dessa pergunta, a gente também pergunta: para que eu existo? E essa resposta, repito, não vai ser no irmão ao lado, porque ele tem a mesma pergunta que você. Para ser mais exata, essa figura aqui é muito interessante, que todo mundo está se perguntando: como é que a gente vai conseguir a resposta? Não vai. Então a gente se volta para o nosso interior.
E aí a gente lembra da relação da criatura com o Criador, que foi baseado nesse amor. Nessa relação, naturalmente, como uma relação entre mim e o irmão aqui, haverá um diálogo. Numa relação entre duas pessoas não há diálogo, porque se não houver diálogo, não há um relacionamento, não há uma relação. E nesse diálogo que a gente estabelece entre nós, seres criados, e Deus, o Criador, a forma de dialogar, coloquei aqui, se faz através da prece, da oração. Então, nesse primeiro momento, a gente não vê a prece como algo formal, mas uma conversa. Uma conversa que se faz necessária para que eu compreenda o outro, trazendo para o nosso microcosmo, para que eu compreenda minha relação com ele, dentro de casa, que é algo que a todo dia nós estamos com nossos familiares, com amigos. Quando alguém diz uma coisa você não entende, você está num processo de relação. Então você precisa saber o que aquela pessoa disse, que você vai fazer uma pergunta. O que você disse mesmo? Ou então quando uma pessoa pergunta a sua opinião, você também vai falar, bem, eu não penso assim não. Ou eu penso da mesma forma, mas discordo de você e concordo com ela. Veja que o diálogo é algo importante para a sobrevivência de uma relação. Se isso existe, inclusive isso é motivo para divãs, não é verdade? Para psicólogos, terapeutas, porque não sabemos dialogar. Ficamos muitas vezes mudos, perplexos, com aquelas carinhas de pergunta, sem fazer um movimento. O que é isso? Sem dialogar. Isso causa uma confusão nos relacionamentos, porque eu penso uma coisa, você pensa outra, e no final não é nada disso que se pensou. Agora veja, isso é porque eu estou na sua frente, irmão. Agora o que dirá com Deus? Essa força que transcende, essa força sobrenatural, que nos criou e que não se faz ser visto, como eu vejo aqui o irmão, aquele, porque o tamanho dele é imenso. Nós não conhecemos sua imensidão, mas sabemos que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente porque domina absolutamente tudo. Onisciente porque ele é ciente de tudo. E onipresente, aonde você olhar, para onde você, não adianta se esconder, ele vai estar presente. E vai estar vendo tudo que nós fazemos, de alguma forma. Falando do diálogo, lembramos do filósofo Aristóteles. Aristóteles era um filósofo que ele era discípulo de Platão, foi professor de Alexandre o Grande. E ele morreu lá para 322 antes de Cristo, no ano de 322 anos de Cristo. E ele, dentro da inteligência dele, porque ele era um cara que pensava bastante, ele observava, fazia o questionamento dele, dentro dessa observação, ele desenvolvia o raciocínio diante das experiências da vida, da natureza. E ele colocava uma coisa interessante dentro da necessidade de diálogo, a relação. O homem que necessita estar relacionando-se com o outro. Como cada um é incapaz de se bastar a si próprio em situação de isolamento, há necessariamente em todos os homens uma tendência natural para uma tal associação. Nós nos agregamos. Se nós não só podemos sobreviver sozinhos nesse universo do mundo, o que dirá ficar sem o nosso Pai Criador? Sem aquele que nos criou, sem conhecer, sem dialogar com Ele, sem pedir respostas às nossas perguntas. Por que não?
não vai nem ouvir. Mas aí, a essa afirmação, a gente vai chegar lá na frente e vamos ver a resposta de Jesus a isso. Então, se o diálogo se faz necessário entre as relações humanas em que as partes são seres espirituais, seres criados pelo Criador, o que dirá a importância com o Pai do nosso diálogo com Ele? Eu coloquei de propósito orar, porque em algum momento a gente vai chegar lá na frente e vai falar sobre a parábola do fariseu que orava. Até porque, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, aos poucos, a gente vai esclarecendo e descortinando essa frase que normalmente é dita pela gente distraidamente. Podemos dizer que a prece sempre existiu? A gente pode dizer que a prece sempre existiu? Existe desde que o homem? Se nós formos recorrer à natureza, nós, como seres criados no meio da natureza, a gente vai ver que a natureza sempre nos deixou curiosos. Da onde vem o trovão? Da onde vem aquele raio? Da onde vem o fogo? E normalmente transformávamos isso em deuses, na busca de que algo maior comandava tudo que estava à nossa volta. Mas não era só isso. Existe no nosso consciente, como espíritos criados pelo Pai, por Deus, um consciente divino, de que esse algo maior efetivamente existe. Então, nós vemos, por exemplo, através dos historiadores e das descobertas científicas, as pinturas rupestres religiosas, quando o homem, no desenho dele, ele apresentava a crença de que algo maior existia e comandava tudo onde ele vivia. São pinturas que datam de mais de 10.000 anos de idade. Mas não é só isso. Se a gente for no Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, a gente vai ver também o oferecimento, as oferendas para que tudo desse certo, para que as plantações dessem certo. As oferendas eram colocadas para os deuses. Até aí acreditávamos em deuses do trovão, do raio, e assim vai. E veio a época neolítica, que é apenas como exemplo os dômenes. Sabe o que são dômenes? Dômenes são aquelas pedras que são colocadas, as oferendas eram feitas dentro delas. Acreditavam que na construção desses dômenes, os deuses vinham para as oferendas, vinham aceitar as oferendas para que as coisas boas acontecessem. Olha só a relação com Deus como era. Olha como nós víamos essa relação com a força criadora. Sempre oferecendo algo e pedindo. Sempre nós estamos pedindo e dando graças, de alguma forma, porque as oferendas também eram para agradecer. É preciso agradecer porque a plantação foi boa. Então vamos matar um carneiro, um cordeiro. Isso era feito, inclusive, para Abraão. Isso é dito no Antigo Testamento. Mas aqui nós vemos os estudos. E aí, dentro disso, o homem foi evoluindo, houve evolução da humanidade e, naturalmente, o burilamento quanto à compreensão de Deus. Nós não temos a possibilidade de entendê-lo, porque Ele é imortal, eterno, mas podemos compreendê-lo. Quando a gente tem o início dessa compreensão, é mais fácil a gente estabelecer essa prece e essa oração. E aí, quando Deus se revela a nós,
já não apenas através da natureza, não através do natural, nós vamos ver ele se revelando agora de uma forma diferente. E aí a gente recorre às Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver, é como se nossa compreensão fosse um diamante bruto, que aos poucos fosse sendo limpo, a aparência de cor opaca fosse sendo limpa e nos transformássemos naquela beleza que é o diamante. Isso foi feito de forma gradual. Deus era também didático. Era forma gradual. E na prece das Sagradas Escrituras, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós podemos encontrar a primeira comunicação de Deus que foi registrada em Gênesis. Então, na Gênesis, a gente vê assim, no versículo 27 a 28, Gênesis 1, quando fala sobre a criação. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus o abençoou. Frutifica, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Essa foi a primeira comunicação que Deus teve com a gente, de acordo com o Antigo Testamento. Em seguida, nós vamos ver a oração em nome do Senhor, que se inicia com Sete, que era filho de Adão. Sete teve também um filho que chamou de Enós, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Então, a partir disso, as orações invocavam o Senhor. Com o passar do tempo, nós vemos Abraão. Abraão, quando orou a Deus pelo povo, no caso Sodoma e Gomorra. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: fareis, conversando com Deus, fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade, os farão perecer, porque Deus estabeleceu que é destruir Sodoma. E lá, ele lembrou que o sobrinho dele, Ló, estava lá. Então ele chegou para Deus, afastando-se dos demais, e falou: como o Senhor que é justo? E se tiver 50 homens justos, destruirá a cidade? E ele responde, e ele fala: não, vós não poderias agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? Então, numa conversa em que Abraão teve com Deus, uma oração, clamou a Deus que salvasse os justos. Se nós continuássemos a leitura, Deus falaria para ele: não há justos nessa cidade. Então vejam que Deus começa a se comunicar. O registro no Antigo Testamento, as simbologias falam, símbolos falam que as histórias falam desse início de conversa, dessa vez de uma forma diferente de conversar mentalmente, com palavras, com Deus. Nós também temos a oração do rei Davi, quando o profeta Natan revelou o que Deus lhe disse. Então, o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família para que me trouxesses a este ponto? Rei Davi, quando ele soube dessa revelação, através de Natan, ele ficou assombrado. Então, ele, conversando com Deus, se colocou de tal ordem, perguntando a ele: e como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da minha família deste teu servo? É assim que procede com os homens, ó soberano Senhor? O que mais Davi poderá dizer? Então, diante disso, também havia diálogo. Então, vejam que no Antigo Testamento há inúmeros registros de diálogo com Deus, a oração com Deus, nessa relação de amor. E eu não poderia deixar de falar dos Salmos, porque
Porque os salmos são as orações por excelência do povo. É como se fizessem oração em assembleia. O povo conversando com Deus. Quando você abre no capítulo dos Salmos, na parte do livro dos Salmos, você vê vários deles com vários títulos. A gente tem um que é muito famoso, que é a oração Salmo 91. Lembra do Salmo 91? Nós oramos no momento, normalmente é orientado a orar no momento de perigo, que a gente se sente inseguro, em perigo. Nós também temos a misericórdia eterna. Vários títulos são colocados no Velho Testamento, que é a oração, o Salmo para a tribulação, o Salmo para pesar e aflição e angústia. Então, se nós formos procurar o Antigo Testamento, vamos encontrar várias orações coletivas. Elas são coletivas e também pessoais. Porque quando Davi se via em momento de aflição, ele também fazia sua oração pessoal. E prosseguindo, nós chegamos ao Novo Testamento. No Novo Testamento se registra a vinda do Messias, a vinda de Jesus, do Verbo encarnado. Deus que se encarna através do corpo de um homem, se faz presente. E com Jesus tem-se a presença dele, a presença de Deus no nosso meio. E essa presença do Senhor no nosso meio faz com que a gente possa ver a oração agora de uma outra forma. A oração filial. Quando Jesus ora. A gente encontra isso em Lucas. A oração filial. Lucas, ele registra que Jesus falou: eu devo estar na casa de meu Pai. Já não é mais o Senhor como o Criador. Agora nós vemos o Senhor como nosso Pai. Jesus vem colocar Deus como Pai amoroso. Deus sempre foi o Pai amoroso. Só que Ele foi se descortinando na medida da nossa evolução, do nosso amadurecimento. E quando Jesus veio, a gente chama, é entendido como a revelação definitiva, porque Jesus apresenta o Deus, nosso Criador, como Pai amoroso. E nessa relação, que já não é mais do Criador com suas criaturas, das suas criaturas com o seu Criador, vai ser seus filhos com o Pai. Esse foi o grande ensinamento de Jesus, entre tantos, mas esse é o principal que norteia todos. Nós vemos Jesus fazendo várias orações. Existe uma coisa que Jesus, ele, em todos os momentos, em todas as situações em que ele esteve com o povo, ele se preparou sempre para orar. Sempre orou. Por exemplo, na ocasião do batismo. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu. Quando o Espírito Santo veio a ele. Nós temos também a ocasião da transfiguração, em que Lucas registra que passados 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Na ocasião da paixão de Cristo, quem já viu variados filmes sobre a crucificação de Cristo, nós vemos que quando ele foi para o Monte das Oliveiras, ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caias em tentação. Depois se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava. Ele entrou em agonia e orava ainda mais com instância. Orava mais forte ainda. Então vejam que Jesus, como Verbo encarnado, ele, como homem que se fez, nós temos até na Bíblia, como homem que se fez pecador, inocente que era,
ele também orava. E através dessa atitude, ele nos deu exemplo, não só a nós, como aos discípulos e aos apóstolos. A oração sempre presente na vida dele. A conversa com Deus, com o Pai, sempre presente na vida dele. E através dessa dinâmica, porque isso é a dinâmica do amor. Em 2 momentos ele dá ação de graças, quando ele fala sobre o evangelho revelado aos humildes e na ressurreição de Lázaro. Em Mateus registra que Jesus, por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Isso registra o exemplo de Jesus quando ele, de alguma forma, nesse momento, ele aceita o convite amoroso de Deus para estabelecer e fortificar essa relação do Pai com o Criador. Veja que nós falamos que essa relação amorosa, ela não depende da nossa vontade. Aliás, foi porque Deus se revelou, é que nós passamos a ter uma consciência maior dessa relação amorosa com o nosso Pai. João, antes da ressurreição de Lázaro, João, ele registra: levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Ele falou isso alto, para que todos vissem a comunicação dele com Deus. E essa possibilidade dessa relação e de que ele era o Verbo encarnado. Ele não era apenas um profeta, ele era o Messias. Quando Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela coloca muito bem nessa frase: a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Jesus nos ensina a orar. Em determinado momento, quando nós vamos no Sermão da Montanha, nós encontramos ali o único momento em que Jesus nos ensina. Ele não ensina, ele não faz compêndio, ele não faz fórmula, ele apenas ensina em uma única vez. Ele ensina os princípios básicos para que nós possamos contatar verdadeiramente o nosso Pai. E ele o faz porque muitas vezes, como nós vimos antes, como o amor é dinâmico e a relação amorosa com Deus é dinâmica, Jesus foi dinâmico o tempo todo nessa relação com o Pai. Por isso que em qualquer momento que ele iniciava o ato, ele orava. Ele dinamizava essa relação. Quando ele nos ensinou a orar, nós vamos encontrar isso em Mateus. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhes peçais. Quando nós vamos ler isso, nós lemos Mateus capítulo 6, nós vamos recorrer naturalmente à parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano conta-nos as histórias de 2 homens que foram ao templo. Um deles era fariseu. O fariseu eram pessoas distintas, estudiosas da lei, da Torá, do Velho Testamento, e que por isso mesmo seguiam as regras mosaicas, as leis mosaicas, a ferro e fogo. E aqueles que não seguiam, eles discriminavam. Discriminavam porque achavam que eles não eram dignos do amor do Pai, porque não seguiam as leis. E nós temos o publicano. A figura do publicano nessa parábola é a figura daquele coletor de impostos, odiado
pelo povo, porque eles eram implacáveis, agiam como agem os agiotas, e eles cobravam os impostos impiedosamente, fora também que eram muitas das vezes corruptos. Então os publicanos eram odiados, enquanto os fariseus se sentiam cumpridores da lei, ipsilitris, os publicanos eram odiados pelo povo. E aí Jesus nos conta essa parábola. Parábola significa as histórias contadas por Jesus de várias formas, utilizando os costumes daquele povo, e aí, na medida em que ele utilizava uma situação do povo cotidiana, ele mandava também as mensagens. Era para que as mensagens fossem semeadas de uma forma didática. E aí subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Veja que ele seguia a lei mosaica, indubitavelmente. E dentro desse cumprimento, ele olhava os demais com desdém. O publicano, por sua vez, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Sabemos que a palavra pecado é o distanciamento que, devido à falta, ao esmaecimento, dessa relação com Deus, vamos nos afastando. Quando nós fazemos atos, negligências, atos iníquos, atos que vão contra as leis divinas, vamos nos afastando. O publicano, sabendo disso, afinal ele utilizava todo tipo de força ou de instrumento para coletar o imposto, ele colocou de forma sincera: Deus, tem de piedade de mim, que sou pecador. Jesus termina então essa parábola da seguinte forma: digo-vos, este, o publicano, voltou para casa justificado, e não o outro, que era o fariseu, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A oração, ela requer a humildade, porque nessa relação amorosa com o Pai, sabemos que Ele é soberano, sabemos que Ele sabe de tudo em relação a gente, a cada um de nós. E sabendo e tendo consciência da sua imensidão e da sua grandeza, nos colocamos como pequenos. Isso é humildade. E nessa parábola, vemos o publicano agir com humildade, porque ele sabia dos equívocos e dos erros cometidos. A Mateus, quando Jesus fala: quando orardes, não façais como os hipócritas. Muitas vezes Jesus usa a expressão fariseu: você é um fariseu como hipócrita. Muitas vezes ele colocou, há registros pelos evangelistas, de que Jesus via situações que violavam as leis divinas, ele colocava seus fariseus, seus hipócritas. Utilizou muitas vezes essa expressão para dizer hipócrita, que gostam de orar de pé, ou seja, fazer com que os outros vejam que ele é bom e caridoso, para serem vistos pelos homens. E aí Jesus nos ensina: quando orares, faça dentro do teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai. O que significa esse teu quarto? Esse é o nosso interior. A gente precisa estar com a gente, para que a gente possa atingir e alcançar e sentir a nossa essência divina. E na medida em que nós estabelecemos e percebemos essa essência divina, nós estaremos com o Pai no quarto, em silêncio, sentindo a presença dele em nós. Com essa lição de Jesus, em que o fariseu age com soberba e aparência, e o publicano haja com verdade, com autenticidade, nós podemos qualificar as nossas orações. Vocês já pensaram nisso? Qualificar, como é que é isso?
se fala qualificar, não quer se estabelecer aqui gráficos, etc. Nada disso. É para que a gente perceba a autenticidade da nossa comunicação com o Pai, da nossa conversa com Deus. Se nós não estamos sendo robotizados, maquinais. Como aquela pessoa desesperada, que no momento de desespero, lembra de falar com Deus. E começa a rezar 3 Aves Marias, maquinalmente, sem a verdade através de seus corações. Isso é orar de pé. Isso é não ter autenticidade, não ser verdadeiro com o Pai nessa relação de reciprocidade. Relação essa estabelecida e possibilitada por Deus. Aí, nas qualidades de oração, nós vamos ter a oração egóica e a oração essencial. E o que seria a oração egóica? Acho que dá muito claro, porque a palavra é simples. Egóica vem de ego, vem do meu euzinho. Sou eu, a Rita apenas, pensando somente naquilo que eu preciso. Vamos ver? Oração egóica é uma atitude exterior, é a obrigação de adorar a Deus. É aquela ideia da troca. Se eu orar 20 Ave Marias, eu tenho certeza que amanhã eu vou ter isso e isso na minha vida. Ah, mas eu sei, isso é uma oração poderosa. Porque, se você fizesse essa novena, 40 dessa novena, de não sei o que, daquela oração tal para santa tal, a gente vai conseguir, tenho certeza. Mas essa oração, ela é muitas vezes feita sem o quê? Sem a verdadeira adoração. Quando se fala adoração, sem a aceitação do convite amoroso de Deus para participar, para conhecê-lo, para conversar. Fazemos porque precisamos. Quanta coisa a gente faz porque a gente precisa. A gente às vezes nem sabe o que faz, mas o que precisa a gente faz. E porque disseram para a gente fazer. Então nós temos uma atitude exterior. Aí a gente vai a templos, vai a cultos, pegamos eu ia dizer até o terço, pegamos o terço, fazemos todo o terço, mas fazemos todo o terço pensando na obrigação de segunda-feira, ou então na obrigação que eu tenho de pagar aquela conta e não estou conseguindo, pelo amor de Deus, Nossa Senhora me concede isso. Sem haver a confiança no Pai, sem ter essa relação amorosa que requer a humildade, na medida em que eu me sinto pequena, eu vou confiar nele. Olha só como a confiança, ela faz parte dessa relação, dessa conversa. Eu não vou conversar com estranhos. Você vai conversar, irmão, com estranhos? Vai conversar, irmão, com estranhos sobre seus problemas? Vocês vão? Não. Acredito que ninguém aqui vai conversar com estranhos. A gente vai conversar com quem a gente confia. E quando a gente confia, a gente fala verdadeiramente. Normalmente essa atitude exterior, ela vem dentro de um desespero e a gente acredita que o problema vai desaparecer com aquela oração, como a gente tinha dito. Rapidinho. Tem fórmulas e fórmulas de rezas. O resultado disso, o que acontece quando a gente vai por esse caminho? Pela oração egóica. A gente acaba descrente. A gente passa a achar que Deus não existe de verdade. Muito menos Jesus. Isso é um conto, é uma história que a Bíblia registra. Nunca vi. História. Talvez faltou a atenção que a gente precisa ter a essa humildade e confiança. A humildade de que somos pequenininhos. Pequenininhos diante dessa força maior que chamamos o Pai através do ensinamento de Jesus. Não só pequenininhos, como também, como Ele é maior que a gente confia nele. E por confiar nele, porque Ele nos ama, nós estabelecemos essa conversa. E confiamos nele, sabendo que Ele
atenderá às nossas necessidades de acordo com a vontade dele. Essa é a pior parte, é a parte mais difícil, quando a gente fala do nosso pedido e no final a gente às vezes esquece, ou muitas vezes esquece. Você termina, irmão, com a oração: Senhor, eu preciso disso, mas faça a tua vontade em minha vida. Às vezes a gente esquece disso. Porque se a sua vontade puder atender a mim, eu vou ficar muito feliz da vida. Me atende. Porque eu não sei qual vai ser a sua vontade, Pai. Se você me dissesse agora, ficaria mais fácil. Olha a falta de confiança. E quando nós vamos pela oração egóica, naturalmente nós ficamos descrentes. Descrentes porque aquilo que pedimos não aconteceu. Não aconteceu nada daquilo que eu pedi. Eu pedi exatamente a cor vermelha, às 18 horas da noite, a cor vermelha, com uma dança flamenca. Nada disso aconteceu. Então Deus não existe. Olha só que caminho perigoso. Olha que caminho em que nós cometemos o pecado, porque vamos nos afastando de Deus, nos afastando de Jesus. E na medida que nós nos afastamos dele, nós naturalmente deixamos de conversar com ele, conversar com a força maior, com o nosso Pai, e nos dirigimos ao mundo, que está inclusive de braços abertos para a gente, para que nos tornemos escravos dele. Sim. A Kardec, antes da gente passar para a oração essencial, Kardec fala uma coisa muito bacana no Livro dos Espíritos, em que existe uma pergunta que é a seguinte: como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, falta de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Aí os Espíritos respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Então, a oração feita pelo fariseu, a maneira como ele colocou, nada disse para Jesus, nada disse para o Pai. Jesus registrou isso. Porque a maneira como você faz é a maneira autêntica de confiança e humildade. Orar muito, mas orar bem. Não é orar muito, mas orar bem. Aqui ele quer dizer o quê? A gente tem que tomar cuidado, porque é como se nós precisássemos ser sintéticos. Não, aqui está falando dessa qualidade. A maneira de orar. Posso orar muitas vezes, inclusive posso ficar em estado de oração o meu dia inteiro. Já experimentaram? Ficar o dia inteiro em estado de oração, que é conversando com Deus, concentrando no foco, concentrando numa necessidade de um terceiro, ou sua necessidade, mas terminando sempre a oração que faça feita a vossa vontade. E aí nós esquecemos as orações egóicas das pessoas que normalmente, nós todos, que incorremos nas orações egóicas, e não tem nenhuma exceção aqui presente, todos nós incorremos nisso, principalmente no corre-corre do dia. A gente esquece, a gente vai, entra na robotização, né? Aquilo que eu aprendi, vou repetir. Que tudo isso faz com que aquilo que o Livro dos Espíritos nos ensina, que não acaba não havendo a transformação dos valores. Como não há transformação dos valores, essa descrença é inevitável. Vamos ver como filhos mimados do papai e mamãe, e que por não ter aquilo que quer na hora que quer, batemos o pé. E se batemos o pé, não vou acreditar mais. Mudou alguma coisa dentro de você? Mudou alguma coisa dentro de mim? Não. Tudo permanece a mesma coisa e permaneço parado no tempo. Naqueles valores que já deveriam estar amadurecidos. Oração essencial. Essa é preciosa. Aí nós vemos Mateus,
Mateus capítulo 26, 41, ele fala sobre vigiai e orai para não entreis, para que não entres em tentação. O que é vigiar? Vocês já pararam para pensar? O que é vigiar? Vigiar numa oração. Eu preciso vigiar. Jesus nos ensina isso. Vigiai e orai para que eu não caia em tentação. O que é vigiar? Como podemos trazer isso para a oração? Podemos trazer isso através da atenção, meditação. Vigiar quando nós estamos em movimento. Nós precisamos parar para pensar. Muitas vezes não conseguimos andar, pensar em tudo ao mesmo tempo. Aliás, esse é o mal desse século. Fazemos tudo ao mesmo tempo. Mas quando andamos, quando vamos orar, existe algo, se vocês prestarem atenção, que em algum momento nós precisamos parar internamente. E nesse parar internamente, nós vamos meditar. Isso é vigiar, prestar atenção. Prestar atenção no que está dentro de você. No que você quer conversar com o seu pai. No que você quer suplicar. No que você quer pedir socorro. No que você quer agradecer. Você precisa parar internamente. Dentro dessa meditação, que não tem como conciliar com agitação, por isso a necessidade de nós serenarmos internamente. Por isso que o silêncio, ele é muito importante. Falamos tanto que acaba sendo um papagaio de pirata. Por isso que Jesus falou, não enchi de muitas palavras, não multipliquei as palavras. Ele era mais atual, veja, ele é atualíssimo. Ele é mais para frente do que a gente. Jesus então falou, não multipliquei as palavras. Então nessa meditação, você precisa, ao invés de estar em movimento, agitação interna, é preciso serenar. Na medida em que a gente serena, a gente vai ter a oportunidade de orar. Quando ele fala vigiar e orar, e o que significa essa oração? Contemplação e transformação. Eu vou ter a possibilidade de contemplar e transformar. E o que seria a contemplação? Para isso a gente vai recorrer ao que o livro dos Espíritos nos ensina. A prece torna o homem melhor? Vocês acham que a prece torna o homem melhor? Afinal de contas, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Acho que diante de tudo aquilo que a gente está dizendo, dá para dar uma dica. Acreditando sim que a prece torna o homem melhor. Mas vamos ver o que os Espíritos nos ensinam. Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando o pedimos com sinceridade. Olha a sinceridade aí, que é a autenticidade. Com um amigo, a gente precisa ser sincero. A gente, aliás, só vai confiar naquele que é verdadeiro, que é sincero. Não adianta a gente, até numa relação de amizade, ter um amigo que não diz o que precisa ser dito. Pode ser de várias maneiras, mas ele precisa dizer a verdade, porque senão não é uma relação de amizade. Com Deus é a mesma coisa, o nosso amigo, o nosso Pai. Essa relação de confiança é uma relação de amizade. E nessa relação amorosa estabelecida com o Pai, a gente tem a oração que possibilita o seguinte. Primeiro, entramos em comunhão com a nossa essência divina, que é divina. Segundo, em comunhão com a gente vai ter condições de entrar em comunhão com Deus, que é fonte de amor e poder do universo. Em seguida, em comunhão com Deus, poderemos superar as dificuldades internas e externas. Mas vejam que eu preciso aceitar o convite de estar em comunhão com Ele. Aceitar o convite amoroso do Pai
de estar conversando. A conversa é um aceite amoroso. E quando nós estamos em comunhão com esse amigo, com essa força, com o Pai, nós temos possibilidade de superar todas as dificuldades. As internas, que são os problemas que nós enfrentamos com o nosso caráter, com os nossos pensamentos. Quantas vezes temos pensamentos maledicentes que de repente surgem e a gente não consegue tirar. E a pessoa que está à sua frente continua a falar e é com ela que você está pensando mal. E dá aquele sorriso. E ela, crente que você está ouvindo com amorosidade, mal sabe que seus pensamentos são os piores. E aí, o que vai anular ou transmutar, transformar isso? A oração. Você pede a intercessão do Senhor. Senhor, faça alguma coisa com meus pensamentos. E só você pode fazer. Porque sozinhos não somos nada. Aí a gente tem o exemplo de Santa Clara. O exemplo de Santa Clara, que uma das irmãs dela decidiu se converter. E nessa decisão, o pai já não aceitava, o pai de Santa Clara, ele tinha outras irmãs, não aceitava que outra filha dele fosse para o convento, fosse esposa de Jesus, não aceitava. Então, essa irmã de Santa Clara tinha uma verdadeira vontade de servir ao Senhor. Em determinado momento, apesar da proibição do pai, ela saiu escondida. Isso que ela saiu escondida, ela foi ao encontro de Clara. O pai, sabendo disso, falou com o tio para que trouxesse essa filha. Trouxesse, não se sabe como, desde que trouxesse. Mesmo havendo resistência, a trouxesse para casa. Porque ele não iria perder mais uma filha para o convento. E aí, o tio contratou 12 homens. Esses homens, que eram guerreiros, eles foram em direção ao convento e o tio chamou a menina e a menina veio. E a menina disse que não iria. Nesse momento, Santa Clara entrou em oração, porque foi a base de lesões físicas, né? De tapas, de sofrimento físico. Um sofrimento físico que não foi brincadeira. Santa Clara entra em oração. Ela invoca o Senhor. Ela invoca o Senhor e pede para que Ele interceda para a sua irmã. Isso que enquanto ela estava em oração, a irmã dela ficou dura como pedra. Os 12 homens não conseguiram arrastá-la. Veio o tio com sua luva de malha de ferro, apertou a cabeça dela, machucou a cabeça dela, quis esmagar a cabeça dela de tanta raiva. Impossível. Os braços desse tio foram colocados para cima, ficaram pairando no ar. Enquanto isso, Santa Clara orava sem parar. Como Jesus, quando estava em agonia, ao saber o momento da paixão de Cristo, né? Ele estava em agonia e começou a orar, como a gente viu aqui, sem parar. Os homens desistiram. O tio voltou também, desistiu, porque se assustaram com aquilo. E Santa Clara foi buscar sua irmã, completamente esfolada, completamente machucada, mas trouxe sua irmã. E nunca mais o pai voltou a buscar essa irmã. Então vejam o poder da oração. O que acontece conosco? O que pode fazer em nossas vidas nessa conversa com o Pai? Na conversa com o Pai, através do seu Filho Jesus. É interessante dizer que quando se falou que Jesus Cristo não ensinou nenhuma fórmula, ele exemplificou as orações. Ele exemplificou através da atitude de orar. Em Mateus, depois daquilo que a gente leu, que a fórmula, né? Não multiplique as palavras, não ore de pé para que os homens vejam, mas feche em teu quarto,
tranque sua porta e ore a Deus em segredo, ele ensinou aos discípulos o Pai Nosso. O Pai Nosso foi a única oração que ele passou para os discípulos. Dentro do Pai Nosso, cada frase daquela caberia um estudo imenso. Porque cada frase daquela, cada frase da oração do Pai Nosso significa algo profundo. Esses luminares, como Santa Clara, sabendo do valor da oração e da prece, da busca de Deus em suas vidas, ela praticou. Ela praticou em sua vida para salvar um terceiro. É um exemplo para nós. Diante de tantos outros exemplos. Padre Pio, por exemplo, Padre Pio tem uma oração que ele começa, e todos os parágrafos começam: ficai comigo, Senhor. Ficai comigo, Senhor, porque se tu me deixares, eu sou capaz de qualquer coisa. Preste atenção no que ele fala. Sou capaz de qualquer coisa. Somos todos capazes de qualquer coisa. Por isso precisamos do Pai. E a gente precisa alimentar essa relação, que é através da prece. O que acontece quando nós oramos? Aí a gente vai para a parte física, energia. O que acontece quando nós oramos? Quando nós oramos, nós fazemos com que a nossa essência divina faz com que haja dinamização do amor em nossa essência divina. Na medida que nós dinamizamos, nós fazemos com que essa essência divina, ela crie energias que possam quebrar o ego, transformar o ego que faz com que a gente fique lameado, que a gente se iluda na vida. Então essa dinamização do amor faz com que todos esses corpos nossos, a essência divina seja o quê? Expandida. E quando ela é expandida, ela vai atingir os chakras. Ela vai atingir os nossos chakras, nossos centros de força, de energia, e vai o quê? Reequilibrá-los. E quando reequilibra, nós atuamos muito melhores equilibrados, não é? Com o equilíbrio, a gente tem coragem de enfrentar. Vemos e entendemos as coisas como elas são. Inclusive, tem a possibilidade da autocura. Então, veja como a oração, ela não só tem o poder da contemplação, da transformação e da autocura. E o que acontece quando a oração é feita por terceiros? Quando eu oro por você, irmã, quando desejo verdadeiramente o seu bem e oro a Deus e ao Pai sobre isso, eu faço com que na minha oração seja acumulado na sua psicosfera energias benfazejas, que em algum momento vai atrair sua essência divina a elas. É como uma mãe que ora para o filho viciado. Em algum momento, a essência divina, como que um imã, vai buscar essas energias acumuladas na psicosfera daquele ser através da oração da mãe. E para finalizar, nós temos os luminares. Os luminares. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santo Agostinho. Esses luminares, eles são chamados mestres orantes pela Igreja Católica, são doutores. Eles vivenciaram a oração, essa oração que a gente está falando, só que no ápice. Saíram do mar da ilusão e foram ao encontro de Deus, sentiram esse amor de uma forma mais intensa, fora do cotidiano, de uma outra forma, contemplativa. E aí, irmãos, pergunto a vocês, afinal, realmente, quanto mais rezo, mais assombração aparece? Acho que não. Bem, isso é minha resposta à pergunta. Mas vai depender de cada um de vocês, da vivência, da prece e da oração com o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. E agora nós vamos ouvir música relacionada ao tema de hoje, para que a gente possa cantar juntos.
Deus não respondeu. Alguma coisa está faltando em você. Deus não se esquece de nós, nunca nos desamparou. São os pecados que afastam-nos de Deus. Quando o pecado chegar em você, clame o nome de Jesus. Ele está pronto para te socorrer, mas você precisa clamar. Quando o pecado chegar em você, clame o nome de Jesus. Ele está pronto para te socorrer, mas você precisa clamar. Basta você reconhecer que Jesus o teu pecado tirou. Por isso vem, agora vem, não peques mais. Quando o pecado chegar em você, clame o nome de Jesus. Ele está pronto para te socorrer, mas você precisa clamar. Quando o pecado chegar em você, clame o nome de Jesus. Ele está pronto para te socorrer, mas você precisa clamar. Quando o pecado chegar em você, clame o nome de Jesus. Ele está pronto para te socorrer, mas você precisa clamar. Então clame com Jesus. Clame o nome de Jesus. Ele está pronto para te socorrer, mas você precisa Mesmo na doença, sofrimento e dor, mesmo na tristeza, confia no Senhor. Mesmo que as portas fecharem ao redor, abre o coração, confia no Senhor. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. Mesmo no cansaço, na desilusão, caminhe passo a passo com Deus no coração. Força e esperança vem do interior, fé que não se cansa, confia no Senhor. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. A gente
viu então nessas duas músicas duas coisas que falamos aqui. É preciso que a gente aceite o convite do Senhor, que a gente clame por Jesus. Quando o pecado chegar em você, clame o nome de Jesus. Ele está pronto para te socorrer, mas você precisa clamar. Nós precisamos buscar a Ele. E nós precisamos buscar a Ele na forma da prece, da boa conversa, da nossa oração. E na segunda música, se vocês prestarem bem atenção, confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. Confia no Senhor. A confiança. E a confiança vem na medida que temos certeza que somos pequeninos. Pequeninos diante da imensidão que é o nosso Pai. Graças a Deus, irmãos, obrigado.